Reportagem especial. Bolsonaro à beira do presídio pede oração na CCB. Na manhã desta quarta-feira, o clima político no Brasil ganhou contornos de dramaticidade inédita. O ex-presidente Jair Bolsonaro, envolvido em uma série de processos judiciais, viu seu nome novamente no centro de uma polêmica: a iminente possibilidade de prisão. A cena, que surpreendeu apoiadores e críticos, não foi registrada em palácios ou tribunais, mas em um templo simples da Congregação Cristã no Brasil, CCB, onde Bolsonaro teria pedido oração para que não fosse levado à cadeia. O contexto jurídico. Nos últimos meses, a pressão do Poder Judiciário sobre o ex-presidente se intensificou. Investigações relacionadas a supostos atos de corrupção, abuso de poder e questionamentos sobre sua conduta política foram reunidas em processos robustos. Fontes jurídicas confirmaram que uma ordem de prisão preventiva estava sendo analisada, e os advogados de defesa já trabalhavam contra o relógio para tentar reverter o cenário. Em meio a esse quadro, o ex-presidente buscou um caminho inesperado: a fé. Segundo testemunhas, Bolsonaro teria procurado um templo da CCB em Brasília, durante um culto reservado, acompanhado apenas de alguns assessores e familiares próximos. O pedido de oração. De acordo com fiéis presentes, o momento foi carregado de emoção. Um dos anciãos, que preferiu não se identificar, relatou que Bolsonaro entrou no salão de culto visivelmente abatido. Ele não falou como político. Ele falou como um homem comum, pedindo ajuda. Disse que sabia que a justiça estava prestes a tomar uma decisão dura, mas que confiava que a oração poderia abrir caminhos, contou um membro da congregação. Ainda segundo relatos, o ex-presidente se ajoelhou diante da Assembleia e pediu que Deus tivesse misericórdia de sua vida e de sua família. O ambiente, geralmente silencioso e de reverência, teria sido tomado por lágrimas e cânticos espontâneos. Repercussão entre os fiéis. A atitude dividiu opiniões dentro da própria comunidade. Alguns irmãos enxergaram no gesto um sinal de humildade, interpretando que qualquer homem, independentemente do cargo, pode buscar refúgio em Deus. Aqui ninguém é maior do que ninguém. Se ele pediu oração, é porque reconheceu que só o Senhor pode mudar o rumo das coisas, comentou uma irmã presente no culto. Por outro lado, houve quem criticasse a presença de câmeras e celulares do lado de fora do templo, levantando suspeitas de que o ato poderia ter também motivações políticas. O silêncio das autoridades. Enquanto o episódio se espalhava pelas redes sociais, a defesa de Bolsonaro evitava dar declarações concretas. Um dos advogados afirmou apenas que o ex-presidente está sereno e confiante em Deus. Já representantes do judiciário reforçaram que a lei deve seguir seu curso, independentemente de manifestações religiosas. Um ministro do Supremo, em condição de anonimato, declarou: "O Brasil é um Estado laico. Respeitamos a fé de todos, mas as decisões judiciais não podem ser alteradas por orações ou pressões populares." Apoio político e reações contrárias. Nas redes sociais, parlamentares alinhados a Bolsonaro convocaram correntes de oração, destacando que o ex-presidente estaria sendo perseguido. Por outro lado, opositores criticaram duramente a cena, classificando-a como teatral e estratégia de vitimização. Especialistas em ciência política avaliam que o gesto pode ter dupla leitura. Ao mesmo tempo em que mostram Bolsonaro fragilizado diante da possibilidade real de prisão, também reforça sua imagem junto à base evangélica, um dos pilares de sua trajetória política. Entre a fé e a justiça, o caso abriu espaço para um debate mais amplo sobre os limites entre espiritualidade e política no Brasil. A CCB, conhecida por sua discrição e aversão a envolvimentos partidários, foi lançada inesperadamente aos holofotes. Líderes da Congregação Nacional se mantiveram em silêncio, reforçando apenas que a oração é para todos os que pedirem, sem distinção de pessoas ou cargos. O desfecho incerto. Até o fechamento desta reportagem, a decisão judicial sobre a prisão preventiva de Jair Bolsonaro ainda não havia sido publicada. Enquanto isso, a cena de um ex-presidente de joelhos, pedindo oração em um templo simples, já circulava pelo país como um retrato emblemático do momento político brasileiro. Para uns, a imagem é de um homem quebrantado. Para outros, de um líder tentando manipular a fé em benefício próprio. O certo é que o episódio entrou para a história como mais um capítulo dramático da trajetória de Bolsonaro.
E, no Brasil, onde política e religião frequentemente se entrelaçam, essa história promete reverberar por muito tempo.